Isso que eu tô vendo é o Kaizinho com uma frequência mínima de vídeo? E eu não tô contando aquele vídeo Rainbow Friends que eu fiz ele em mais ou menos uns 20 minutos. Ele é tão ruim que eu nem queria contar como um vídeo do canal. É mais um Como você já deve ter visto no título e na thumb, a gente tem bastante coisa pra teorizar sobre o Seek. E não vai ser só uma teoria mal embasada que eu simplesmente tiro algumas informações do meu cu e falo aqui pra vocês. Realmente tem base e algumas coisas que eu vou citar aqui são confirmadas, inclusive. Pelo menos na minha opinião, pra fazer qualquer teoria sobre qualquer personagem, a gente primeiro tem que ver a origem dele. Só que quando o assunto é Seek, a gente meio que não sabe. Diferente de jogos como Pop Playtime e Pressure, onde a história estão contadas por documentos e dá pra entender bastante coisa, a história de Doors é muito mais subjetiva e interpretativa, então fica difícil de falar qualquer coisa. A gente não sabe, por exemplo, como que todo aquele lugar virou um limbo, não sabe as intenções daquela construção com uma mina debaixo de um hotel, etc. Mas tem um detalhe no Seek que faz a gente saber quem criou ele, ou pelo menos ter uma ideia. Sendo ele o Red Light, ou Machivus Light, ou Sparrow Light, o jeito que você quiser chamar. Em Doors a gente tem 3 arquitetos, sendo a Moonlight, mais conhecida como Guiding Light, ela que nos ajuda nos andares principais, e um detalhe da hora que ela aparentemente nos ajuda lá no backdoor com o barulhinho das chaves. Ou a Starlight, que eu vou chamar no masculino pra facilitar, porque o gênero não é confirmado, então você chama do jeito que você quiser, mas conhecido como Curious Light, é ele que fica fazendo bullying, ignorando e sendo babaca com a gente no Subforce. E agora eu cheguei no ponto que eu queria, o Spiral Light, que não tem nome nem gênero confirmado, então você chama do jeito que você bem entender. Ele aparentemente é a fonte de muita coisa ruim no jogo. Pra você ter uma ideia, sabe os modifiers? Aquilo tudo ali é obra dele. Tá, Kaizinho, mas eu ainda não entendi o que isso tem a ver com o Seek. Presta atenção, a Guiding Light é azul e muita coisa azul no jogo tá relacionada a ela. O Curious Light é amarelo e muita coisa amarela no jogo tá relacionada a ele. Já o Seek, que emite uma luz vermelha, tá relacionado a quem? Exatamente, ao Spiral Light, que é vermelho. Então quer dizer que tudo colorido tá relacionado aos arquitetos? Sim e não. Óbvio que o Algoblino não é um filho do Spiral com o Curious só porque ele é amarelo e vermelho. Mas tem umas coisas que dá sim pra você considerar, tipo o Halt, que é azul e pode muito bem ser uma forma da Guiding Light expressar seu lado mais autoritário de um jeito anônimo, já que a mecânica do Halt é literalmente você obedecer ele, caso você não obedeça ele te machuca ou te mata. Mas pode ser muito bem uma forma do Spiral Light expressar sua raiva pela Guiding Light, porque talvez ela era autoritária com ele, por isso que ele fez uma entidade azul pra fazer uma espécie de ironia com ela. Agora que a gente já sabe a origem dele, vamos falar sobre quem é o Seek. Seek é um conjunto de gosma preta com vários ódios de diferentes tamanhos, que inclusive pode mudar seu estado físico, conseguindo ficar líquido o suficiente para se dissolver com a água e sólido o suficiente para quebrar uma parede. Se você já passou ou tá no nono ano da escola, você já deve ter aprendido sobre estados físicos da matéria. Basicamente, quando os átomos estão juntos, eles estão no estado sólido, quando eles estão separados, eles estão no estado líquido, quando eles estão muito bagunçados, eles estão no estado gasoso. E isso abre margem pra gente pensar que o Seek consegue controlar cada átomo do próprio corpo. Aí eu não sei se realmente é isso, se o Spiral Light faz isso pra ele, ou é uma explicação um pouco mais pé no chão, tipo de que o Seek consegue mudar a temperatura do próprio corpo, sendo mais gelado a forma mais dura e mais quente a forma mais derretida. Inclusive tá aí uma ótima explicação de por que quando a gente cai na gosma do Seek a gente toma dano, seria porque tá quente. E como eu já tinha citado antes, o Seek consegue se dissolver na água, não só se dissolver, como transformar aquela água misturada em mais parte do próprio corpo. Só esse fato já abre margem para ele poder dominar todo mundo do jogo e nos matar pra sempre sem chance de reviver. Calma que eu vou explicar. Pelo que tudo indica, o mundo do jogo é uma ilha gigantesca coberta por um oceano muito grande também. Oceano esse que eu chamo de Mar das Ressurreições. É basicamente por ele que a gente revive sempre que morre. Sabe na tela de morte que a gente parece que tá nadando? É nesse oceano. E assim que o diálogo com as luzes acabar, canonicamente a gente sairia de lá, voltaria pro lobby e pegaria o elevador que quisesse. Então acho que já deu pra entender onde eu tô querendo chegar. O mundo de Doors é repleto de água em vários locais e o lugar que a gente precisa pra reviver é feito de água. Então se o Seek dominar isso tudo, sempre que a gente for reviver, a gente morre. Eu acredito que o Seek já viu esse Mar das Ressurreições, tentou dominar tudo, mas não conseguiu porque os arquitetos impediram ele. E agora o que explicaria o porquê do Seek não
não dominar todas as águas do jogo, eu penso que ele tem uma limitação física. Ele meio que precisa de energia para se mexer, que nem qualquer outro ser vivo, e essa energia seria adquirida possuindo e infectando entidades. Por isso que ele não usaria simplesmente toda parte do seu corpo para sempre nos matar, é porque ele não consegue. Outra teoria é que, assim como a Word Lotus, ele imitaria algumas coisas que ele vê para ser mais eficiente. Ele viu seres humanos ou a espécie de Ground Speaker correndo com uma forma humanoide, então ele percebeu que aquela forma é boa para correr. Ele viu algum membro da espécie do Ground Speaker ou até o próprio Ground Speaker segurando alguma coisa com as mãos, então ele percebeu que aquele formato de mão é bom para agarrar coisas e ele usa para agarrar pessoas. E sobre os olhos do Seek, ou são olhos de gigante, já que Doors tem bastante dessa estética de cultura, folclore europeu, então poderia ter alguns gigantes ali nos arredores do castelo, e ele meio que pegou os olhos desse gigante para ele conseguir enxergar, e que não é tão longe de se pensar assim, já que o Screech tem olhos branquinhos brilhantes e o Seek também, só que mais humanoides, que os olhos é uma espécie de mimicagem com os seres da espécie do Ground Speaker e com as pessoas, ou ele simplesmente nasceu com isso. E um adendo aqui, não é nem um pouco longe de pensar que o Seek conseguiria enxergar sem os olhos, já que a Word Lotus faz exatamente a mesma coisa, e a Word Lotus parece bastante com as mecânicas e com o Seek em geral. Outra coisinha que também fortalece um pouco a minha teoria de que o Seek consegue se adaptar e copiar coisas pro seu contexto é o fato do Gangle ser um pouco diferente do Screech. Pois é, pra você que achava que o Screech era simplesmente o Gangle e era confirmado isso, tem muita coisa que indica o contrário, que não é o mesmo bicho. A principal diferença entre os dois é os olhos. Enquanto os Gangles têm 6 olhos, 3 de cada lado, sendo 2 principais e 4 em cima, os Screech têm simplesmente 2 olhinhos bem separados. Ah, mas é porque a gosma do Seek tá cobrindo os outros olhos, aí só ficou os 2, né? Não, porque os olhos principais da espécie do Grumble sempre são bem achatados pro lado e grandes. Não faz nenhum sentido em algum momento da vida simplesmente ficar pequeno. E também não faz muito sentido seus olhinhos pequenos, porque o Screech só tem gosma no rosto do olho pra cima. Pra baixo dá muito bem pra ver a pele dele. E o lugar que era pra ter os supostos olhos principais, que não tem. E por mais que os Screech sejam sim maiores que os Gangles, é uma diferença pouca, de alguns centímetros. Não dá em alguns centímetros para toda a sua estrutura óssea do rosto mudar. O que explica isso é justamente o Seek ter criado uma própria versão de Grumble / Gangle que se encaixa no seu contexto. Versão essa, obviamente, sendo os Screech. Outras explicações para isso é que talvez existia uma doença, uma deficiência muito grave e comum na espécie dos Grumbles, fazendo assim com que vários fetos nasçam desse jeito e o Seek se aproveitaria para infectar eles. Isso também ajudaria aquela teoria de que o Seek precisa de energia para se mover. Ele adquiria essa energia com os Gangles deficientes. Aí ele ia extrair todos os nutrientes do corpo até eles morrerem e largar para lá. Essa deficiência seria bem grave, fazendo com que os Gangles ficassem extremamente afetados e vulneráveis, facilitando o trabalho do Seek. Ou talvez seja tão grave que eles já nascem mortos e o Seek simplesmente se aproveita dos corpos. Inclusive, guarda isso que eu falei que vai ser muito útil daqui a pouquinho. Outra explicação seria que os Screech são uma subespécie dos Grumbles / Gangles, por isso que teria algumas diferenças, que nem o cachorro é uma subespécie do lobo, por exemplo. E sabe o que eu falei agora pra você guardar? Que o Seek se aproveitaria dos corpos dos Gangles? E isso faz a gente pensar que ele é uma entidade necromântica. Caso você não saiba o significado de necromância e necromântico, tá aparecendo aí na tela. Seria uma ideia mais ou menos assim, não tão literal, tá? O que faz bastante sentido de se pensar, porque quando o Screech abre a boca, dá pra ver que lá dentro tem gosma, tapando a boca dele. E como a espécie dos Gangles / Grumbles não tem nenhum tipo de narina, eles respiram pela boca, só que como a boca tá tampada, não tem como respirar, ele tá morto. Agora, uma coisa que é quase canônica do Seek é que ele vai sim aparecer no Floor 3, e se você quiser saber mais coisas do Floor 3, você tem que assistir esse vídeo que eu fiz. Ah, se você não tá tão interessado assim no Floor 3 e quer saber mais das próximas updates de Doors, assiste esses shorts que eu fiz sobre os The Archives, a próxima update de Doors.